Bom, sejam bem-vindos a mais um treinamento do Naves. Hoje é o nosso último treinamento, né, dessa turma 4. E a gente vai estar falando sobre relatórios, tá? Então, vai ser um pouquinho cansativo hoje, porque é mais conceitos que a gente vai analisar dentro de relatório, baseado nas informações que a gente aprendeu ao longo do treinamento, tá? Essa base de dados que eu estou usando para dar treinamentos para vocês, ela não tem muita informação, mas pelo menos a gente vai conseguir enxergar os dados que a gente foi inserindo ao longo do treinamento, tá? Espero que vocês aproveitem bastante aí. Vou compartilhar minha tela com vocês agora. Qualquer dúvida, é só mandar no chat. E aí, ao finalizar o treinamento, eu vou estar respondendo as suas perguntas, tá bom? Bom, estou aqui com o Naves aberto. Então, a gente vai ver alguns módulos, que é o módulo consulta, o módulo projeto, que são os relatórios, e o módulo de gráficos, para vocês poderem analisar informações referente a planejamento de horas, apontamento e apropriação, em forma de gráfico, tá? O primeiro item que a gente vai analisar é o módulo consulta. Dentro do módulo consulta, a gente tem vários tipos de relatório que vai sempre trazer dados referente a horas, tá? Então, os dois primeiros itens de cima é só um relatório de cliente, tá? Dos clientes que você tem cadastrado. Mas a partir da tela chamada consulta de alocação de equipe até as horas totais por mês, são horas associadas a usuários e aos projetos que vocês vão conseguir analisar de diversas formas. O primeiro relatório, chamado de consulta de alocação de equipe, esse relatório ele vai sempre aparecer para você quando você executa um planejamento de horas feito por usuário. Então, acho que foi no nosso terceiro treinamento, eu expliquei para vocês como que faz os planejamentos de horas pela ordem de serviço, onde vocês colocam quantas horas vocês pretendem gastar, qual que é a data de início, qual que é a data de término. E além dessas horas que vocês planejaram, vocês podem informar para o sistema quem dos usuários você pretende utilizar para poder gastar aquelas horas planejadas. Então, tudo isso é um planejamento que a gente faz por usuário, né? Só para relembrar aqui, ó, fica em projetos, ordem de serviço. Aqui a gente tem um campo chamado de alocação, horas alocadas, e aqui dentro a gente vai informando quem são os usuários que vai trabalhar e quantas horas cada um vai gastar em cima dessas horas informadas aqui dentro. Então, exemplo, no anteprojeto foi planejado 6 horas, onde quem vai trabalhar essas 6 horas é o usuário Wagner, e só ele vai executar 6 horas desse projeto. Já no projeto executivo, vai ser planejados para trabalhar 24 horas, aonde vai ser distribuída essas 24 horas entre o usuário Wagner e o usuário Webinar. Um vai executar 6 horas, outro vai executar 18. Então, todo esse planejamento que a gente faz de horas alocadas, ele vai se converter nesse relatório que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Que é o relatório chamado de consulta de alocação. Aqui dentro, ele vai informar através do projeto selecionado ou do usuário ou pelo status e o período, quantas horas o usuário Wagner, quantas horas o usuário Webinar tem para executar por dia, que é a forma de apresentação que eu quero, ou por semana, ou por mês. Eu escolho aqui como que eu quero apresentar esse resultado. E aqui dentro ele vai me mostrar que para o usuário Webinar atender aquele planejamento de horas que eu
criei lá na ordem de serviço. Se ele executar 1h15 por dia, ele vai conseguir entregar o anteprojeto dentro daquele prazo. Então, ele precisa executar no dia 21, 1h15 de trabalho da fase de detalhamento. No dia 20, deixa eu organizar aqui. Ó, no dia 13/7, o Wagner tem que executar 2 horas. Então, dentro da carga horária dele do dia, se ele trabalhar 8 horas, dessas 8 horas que ele tem que trabalhar no dia, 2 horas ele tem que guardar para executar o anteprojeto, dependendo de que horário que ele for, mas ele tem que executar dentro desse dia 2 horas. No dia 14, 2 horas, no dia 15 ele já tem que executar 6 horas. Então, se ele conseguir executar as horas trabalhadas de acordo com esse relatório, na data que você planejou para finalizar, vai conseguir cumprir aquela carga horária de planejamento. Então, aqui o seu usuário ele consegue saber como que ele vai distribuir a carga horária dele durante o dia. Quantas horas ele vai ter que trabalhar para cada projeto para poder cumprir a carga horária de trabalho dele, exemplo, se é 8 horas, e dentro dessas 8 horas, quais são os projetos que ele tem que trabalhar e quantas horas ele tem que demorar para cada um, tá? Então, esse relatório de consulta de alocação de equipe só vai aparecer quando vocês criarem uma ordem de serviço amarrada à alocação de equipe, que fica lá no cadastro de projeto. Se não fazer a alocação, se só fazer a ordem de serviço e não fazer a alocação, você não consegue executar esse relatório aqui, ok? Onde vocês vão poder ver por dia, semana ou mês, dentro de um período que vocês definir, por um usuário específico, ou deixo em branco e ele traz de todos os usuários, todos os projetos. Então, aqui você vai fazer sempre um filtro de como que você quer analisar a informação. Tá? Então, esse é o primeiro relatório que fica dentro do módulo de consulta. O segundo, que é o equipe, aqui a gente tem horas apontadas e apropriadas. Aqui ele vai mostrar, se caso eu tivesse equipe, qual é a equipe do Wagner e quantas horas cada um já executou, dentro do mês e do ano que eu defini aqui dentro. Essa equipe, ela fica aqui, ó. Vou abrir aqui o projeto. Desculpa, aqui, ó. Rótulo. Vou editar. Aqui, quem é o responsável? Vou colocar aqui o responsável aqui vai ser o usuário Wagner. Então, vou fazer aqui para os rótulos, ó, todos já vão aparecer. Então, o responsável por esse é esse usuário. Dou um OK aqui para salvar. Vem aqui no relatório. Faltou só um acesso aqui. Aqui eu também tenho que dar permissão, tanto para visualizar, quanto para ser responsável. Consulta, equipe. Então, aqui ele vai mostrar, o responsável pelo usuário Wagner é o super, próprio usuário Wagner e o usuário webinar. E aí aqui eu consigo verificar quantas horas a equipe do Wagner executou. Ele apontou e apropriou. E aqui o saldo de horas trabalhadas. Posso ver aqui escolhendo o mês e escolhendo o ano. Ok? Então esse relatório é bem simples também. Desde que vocês definam quem é o responsável, quando alguém precisar fazer uma consulta, ele seleciona o responsável aqui e as informações vão aparecer aqui embaixo para ele.
O próximo relatório, que se chama Consulta de Apropriações Automática e Manual, é quando você quer fazer uma comparação. Vocês querem analisar quantas horas cada usuário apontou e apropriou e de que forma que essas horas foram apontadas e apropriadas. Então, aqui ele vai mostrar dentro de um período que você informar, aonde você pode agrupar por período ou por dia, você pode apresentar valores e você pode apresentar a origem dessas apropriações, né? Então, você tem as opções aqui de marcar. Aqui ele vai te trazer a coluna de horas apropriadas automático, horas apropriadas por rótulo, horas apropriadas automáticas por screensaver, horas apropriadas pelo trabalho manual. Então, ele vai te dando as opções aqui, ó. Se eu não quiser ver a origem, eu desmarco e ele me mostra, ó, horas apropriadas automáticas, horas apropriadas manual, total de horas apropriadas, total de horas apontadas, saldo, valor e o custo do saldo dessa apropriação. Então, você tem um resultado aqui de informações referente ao comparativo do que foi feito automaticamente e do que foi feito manual. Ah, fizemos mais automática que manual, tá ok. Fizemos mais manual do que automática. Então, onde a gente tem que corrigir? Tá? Então, é mais uma análise que vocês vão fazer para saber se os seus usuários estão apontando, apropriando mais automático ou mais manual. O próximo relatório, ele se chama de consulta de apontamento e apropriação. Esse é um dos relatórios mais utilizados para fazer consultas de horas, tanto por usuário quanto por projeto. Então, ele é bem completo, tá? A maioria dos clientes acabam utilizando mais esse relatório porque ele te dá as informações como um todo, né? Não fica pegando picadas, já te traz do usuário, já te traz do projeto, já te traz da fase, já te traz se foi feito apropriação automática ou manual em uma única tela. Além disso, ele te possibilita de você fazer vários tipos de filtro. Eu posso selecionar o usuário específico, ou posso fazer uma consulta por equipe, eu posso selecionar um cliente específico, um projeto, uma fase, posso informar aqui o período que eu quero e executar o filtro. Então, aqui ele vai me trazer todas as apropriações e apontamentos que ocorreu dentro desse período. O tipo de consulta eu deixei como apropriação. Se eu quisesse ver os apontamentos, ele muda a forma. Ó, então, ele mostra aqui dia por dia, eu escolho a ordem que eu quero, quem são os usuários que fez a apropriação e quantas horas cada um fez. Se eu quero ver só as apropriações, ele me mostra aqui dentro, e aqui na apresentação eu escolho se eu quero ver de forma resumida ou detalhada, e aqui ele vai especificar para mim. Deixa eu aumentar aqui mais. Então, aqui ele me trouxe mais informações. Então, desde o dia 17/6/2016 até o 17/8/2016, eu tenho todas essas apropriações feitas. Umas foi feitas para a fase do projeto, outras foi feito para a empresa, outras foi feito para o projeto direto. Então, eu consigo analisar aqui, saber quem foi os usuários que fez, aonde foi lançado essas apropriações, quais os projetos receberam. Sempre que aparecer o nome do escritório de vocês, é que a apropriação foi feita diretamente para a empresa, tá? Aqui ele vai me trazer o valor histórico e o valor atual. Essa coluna de valor histórico, ele vai aparecer de acordo com as alterações que vocês forem fazendo no valor hora bruto de cada usuário. Então, o Wagner, ele não custava nada até um certo tempo. Depois ele passou a receber R$50 a hora. Então, ele me mostrou assim, até uma determinada data, o valor hora do Wagner era 0. Agora, passa a ser o valor de R$50. Quando eu alterar mais uma vez, esse valor de R$50 ele vai vir aqui para o valor histórico, de acordo com o período que eu puxar.
Por que eu tenho essas duas colunas? Porque, de acordo com o que eu quero analisar, eu vou escolher aqui se o valor hora eu quero pelo usuário, se o valor hora eu quero por apropriação histórica, ou se o valor hora eu quero por função. Então, quando eu menciono que o valor hora é por usuário, ele vai ignorar essa coluna de valor histórico e vai pegar todas essas horas que eu apropriei aqui e calcular sobre o valor atual. Independente se esse período que eu estou puxando não era R$ 50 quando o Wagner apropriou hora, era 100. Ele vai calcular sempre com o valor atual, que é o valor que está agora. Se eu escolher a apropriação histórica, aí não. Aí ele vai verificar, de acordo com as apropriações que foram feitas dentro de cada período, e aquele valor era um valor diferente, ele vai calcular de acordo com o valor daquele período. Então, se no mês 6 era R$ 100, ele vai calcular até o mês 6 com R$ 100. A partir do mês 7, ele começa a calcular com R$ 50, que foi o mês que eu fiz a alteração. E aí ele vai me trazer o resultado final. Então, vocês têm duas formas de analisar o custo dessas horas. Ou pelo valor atual, que é o valor do usuário, ou pelo valor histórico, que ele vai pegar todo o retroativo dentro do período que você mencionar, ou, por último, a função, que aí é onde vocês cadastram lá as funções, que o arquiteto, estagiário, o coordenador, e lá você coloca o valor da função, ele vai pegar o valor da função de cada um, vezes a quantidade de horas e mostrar o custo dessas horas. Então, você tem essas três opções de gerar. Ó, viu que o valor aqui já mudou, porque eu coloquei função, ó, foi para 9.870. Se eu colocar o valor histórico, foi para R$ 5. Se eu colocar o valor atual, já foi para 2.472. Então, vocês têm três formas de analisar o custo dessas horas dentro de cada projeto. Ok? Vocês têm a coluna aqui chamada rótulo, que aqui o sistema vai mostrar para vocês como que essa apropriação foi executada, se ela foi feita de forma automática, se ela foi feita por manual, através da apropriação manual. Então, ele especifica aqui para você da onde vem a informação. Toda vez que tiver o rótulo, nesse caso aqui o 1001-AP, é um rótulo. Então, significa que a apropriação foi feita automática. Tanto no motivo ele já especifica, ó, apropriação automática referente ao que? Ao treinamento webinar, que é o nome do arquivo. Quando eu fiz a apropriação manual, ele marca aqui, no motivo ele não colocou nada, porque na hora que eu inseri as horas eu não quis discriminar o motivo. Já no trabalho manual, eu especifiquei o motivo, a apropriação manual nesse não, essa apropriação em lote, reunião com cliente interno, essa apropriação em lote é esse arquivo aqui, ó. Projeto timesheet, que foi aquele que a gente viu, onde a gente lança as horas aqui, escolhe e ele já vai apropriar essas horas automaticamente para a GEM. Então, eu estou fazendo uma apropriação em lote. Ele vai pegar a carga horária do usuário que eu selecionei e já vai apropriar dentro do período que eu defini aqui dentro para o cliente, para o projeto, para a fase que eu defini aqui. Tá? Então, sempre quando tiver apropriação em lote, é do timesheet que essa informação apareceu. Tá? E no campo motivo, é especificando os motivos que você definiu. Esses motivos eles podem ter sido digitados manualmente, ou esses motivos podem ter vindo daquele template de motivos que vocês cadastraram. Tá? Aí vocês escolhem. Se você quiser fazer uma consulta pelo aquele template de motivos, vocês podem vir aqui no campo palavra-chave e escrever o nome. Por exemplo, reunião. Dou um executar filtro, ele me traz tudo que tiver com o nome reunião dentro da palavra-chave. Então, vocês conseguem fazer um filtro por aqui também. Ok? E do lado direito, vocês têm a forma de gerar o relatório. Se eu quero apresentar valor, se eu quero agrupar, em vez de aparecer
todas as apropriações, eu quero que apareça uma só agrupada por cliente, ou eu quero que apareça a apropriação agrupada por projeto. Peço para imprimir e ele traz o relatório para mim. Tá? Então, essa é a tela de apontamento, consulta de apontamento e apropriação. A outra tela também se chama de consulta de apontamento e apropriação, só que aqui é por usuário. Nesse caso, é se você deseja que o seu usuário tenha acesso às horas dele, mas não quer que ele visualize as horas dos outros usuários, você libera essa tela, que ele não te dá a opção de escolha de usuário, já vai trazer do próprio usuário que está com o NAVES logado, e ele pode trazer pelo tipo de consulta de apontamento ou de apropriação, e a apresentação de forma resumida ou de forma detalhada. Tá? É um pouquinho mais simples, mas ele te traz o conteúdo que a gente viu na tela passada, só que com menos recursos de filtragem. O próximo é o consulta de apropriação não rotulada. Bom, como que funciona esse relatório? Para o sistema registrar todas essas informações aqui, ó, é necessário, primeiro, que vocês, ao cadastrar o usuário, que fica aqui em utilitários, configurações, usuário do sistema, nessa aba de configurações, se vocês deixarem esse campo chamado de utilizar apropriação de não rotulada, aí ele vai estar configurado para registrar todos os acessos que o usuário Wagner fizer enquanto ele tiver com o NAVES aberto em qualquer arquivo que não faça parte de projeto, ele vai registrar nesse relatório aqui de consulta de apropriação não rotulada. Então, aqui o que ele fez? Ó? No dia... Vou fazer um filtro aqui. Ó. No dia 6/7, no caso o admin, abriu o NAVES. Por que ele registrou o NAVES? Porque eu não tenho nenhum rótulo com o nome chamado NAVES para ele poder entender que faz parte de um projeto. Então, ele está falando que o usuário admin ficou 39 minutos, 39 segundos com o NAVES aberto. O admin depois ficou com o NAVES aberto de novo, mais 3. Aí depois o usuário Wagner abriu um arquivo chamado de dúvidas de treinamento no dia 6/7 e ficou 3 minutos e 43. Então, qual é a finalidade desse arquivo? Vamos dizer que vocês têm a sua equipe, você delega qual que é a quantidade de horas que cada um tem que executar dentro de cada projeto, e você começa a fazer o acompanhamento e está vendo que algum deles estão com prazo fora do que você solicitou. Tá? Para acabar o prazo de entrega do projeto, eles não estão nem na metade ainda das horas que você definiu. Ou você fez o planejamento errado, que ele não está conseguindo, ou ele está usando as horas dele, que era para estar trabalhando no projeto, e fazendo outros tipos de serviço. Então, se vocês ir lá no usuário, ativarem aquele campo, enquanto ele tiver com a NAVES aberta e qualquer arquivo que ele abrir, o sistema vai identificar e vai mostrar. Ele não vai especificar o que é, mas exemplo, aqui ele está falando que o usuário Wagner estava com a biblioteca do áudio no YouTube. Então, ele estava acessando o YouTube e ficou 24 segundos com o YouTube aberto. Tá? Então, ele vai especificar aqui, ó, o que ele estava fazendo. Tá? Então, vocês conseguem saber se dentro daquele período que ele tinha que estar trabalhando, o que ele estava executando, tá? O que ele estava mexendo. Ok? Só que, quando eu deixo esse campo marcado, qualquer tipo de acesso que o usuário fizer, que não faça parte de projeto, ele vai registrar. Então, isso ocupa espaço no banco. Como eu não acesso muito esse sistema aqui,
ele me registrou 360 registros. Então, imagine se você tem 5, 6, 7, 8 usuários usando o Naves ao mesmo tempo e todos estão com essa informação ativada. Imagine o tanto de registro que vocês vão ter no final do mês. Se quiserem deixar marcado, não tem problema. Porém, vocês têm que criar o costume de sempre vir aqui e limpar, para poder limpar o seu banco de dados, porque cada registro desse aqui, por mais que seja pequeno, ele ocupa espaço no seu banco. Então, de um em um registro, quando você vai ver, ele já ocupou boa parte do seu banco de dados. Então, é importante que você faça uma limpeza. Se quiser guardar o histórico, vocês podem exportar para Excel e guardar, ou pode pedir para imprimir e salvar em PDF. Depois que fez isso, vocês vêm aqui, escolhe o período, usuário específico, se vocês quiserem. Vem aqui e pede para limpar, ó, que ele vai deletar toda a informação e vai liberar mais espaço no seu banco de dados. Okay? Então, agora eu não tenho mais informações Naves. Ó, aqui ele registrou 5 segundos que eu fiquei com o Naves aberto. Tá? Porque o Naves não faz parte de um projeto que está cadastrado nos meus rótulos. Então, essa é a finalidade do consulta de apropriação não rotulada. É mostrar para o gestor que tipo de acesso os seus usuários estão fazendo que não faz parte de projeto. Desde que no cadastro de usuário aquela opção esteja marcada. Se não tiver marcado, ele pode acessar o que quiser, que o sistema não vai registrar dos não rotulados. Consulta de tarefas realizadas por projeto. Essa tela de consulta de tarefas só vai aparecer informações para vocês, que no caso eu não tenho nada, mas só vai aparecer aqui uma tarefa referente ao projeto que eu informar aqui. Aqui apareceu. Então ele já foi mudado, porque antigamente eu tinha que cadastrar uma tarefa. Aqui ele mostrou para mim, ó, tarefa, treinamento webinar, tarefa anteprojeto, quantas horas eu executei, ó, o valor unitário e o custo dessas horas. Então aqui ele vai especificar para você. Eu posso ordenar por dia ou posso ordenar por descrição da tarefa. Posso calcular pelo usuário, por apropriação histórica ou por função. Tá? Posso mostrar valores também e posso fazer uma consulta pela palavra-chave. Então, todas as tarefas que eu criar, que tiver vínculo ao meu projeto, eu vou conseguir enxergar aqui dentro. E quantas horas eu gastei. Na verdade, não foi nem na tarefa, porque eu não lanço as tarefas. Horas, né? A tarefa eu só informo se ela foi finalizada ou não. Essas horas aqui é referente ao projeto, tá? Mas o projeto executivo, a fase projeto executivo, tinha uma tarefa para ser executada dentro desse dia aqui. Então, ele menciona aqui para mim que foi gastado 17 minutos para executar o projeto executivo da tarefa treinamento webinar 4. E o anteprojeto foi gastado mais 25 minutos para executar a tarefa do treinamento do webinar 4. Ok? Mas o sistema não está contabilizando em si a tarefa, mas sim o tempo que eu gastei para executar essas fases aqui. Bom, custo, consulta valor histórico de custo de hora. Aqui eu posso mencionar um período se eu quiser e um usuário. Se eu deixar tudo em branco, é só executar o filtro e ele vai trazer para mim. Como esse banco ele é novo, consulta de valor histórico, eu não tenho nenhum histórico registrado ainda. Eu só tenho desse usuário super aqui, que é um usuário que já está dentro do banco de dados. Se eu escolher o exemplo do Wagner, não tem nada. Do webinar também não. Ó, só tem o do super só. Vou colocar um período aqui. Então, aqui,
Como eu não fiz nenhum tipo de alteração, deixa eu só executar aqui para ver se vai dar certo aqui. Aí já dá para simular. Vamos testar só para ver se... Histórico, executar. Então, aqui ele mostrou para mim, ó, que houve uma alteração no custo da hora do usuário Wagner entre o dia 10/8, desculpa, que ele registrou, né, que foi a apropriação que eu fiz 10/8 a 10/8. E houve uma alteração no custo da hora do super entre o dia 13/7 e o dia 13/8. Vou apropriar mais uma hora aqui. Vou colocar aqui hoje. Vou sair. Então, ele já mostrou. Entre o dia 10/8 e 17/8, o valor hora do usuário Wagner era um valor de R$100. Então, aqui ele vai registrando todas, conforme as apropriações de horas que vocês executarem por dia, ele vai registrando a partir do momento, do início que ele começou com o valor, no caso do R$100, foi no dia 10 ele registrou, e até eu ir lá e alterar o valor de novo. Quando eu fazer a alteração no valor, aí ele já vai mostrar outra informação para mim, ó. Os utilitários, Wagner, vou colocar aqui, ó, 150. Vou fazer mais uma apropriação. E já foi e registrou outra informação para mim, ó. Do dia 10/8 a 17/8, o custo do Wagner era de 100. Agora, do dia 17/8 a 17/8, o custo do Wagner agora é 150. Então, todas as alterações que ocorrerem no valor hora bruto dos usuários, vocês forem modificando, ele vai criando uma listagem aqui para você, informando quando foi o período de alteração, para você ter uma noção de quando foi. Se precisar fazer algum tipo de correção, você sabe qual período você deve corrigir. Tá? Então, é como se fosse um login de registro que ele vai acumulando de acordo com as alterações que forem ocorrendo dentro do valor hora bruto de cada usuário. E o último, que é o horas totais por mês, aqui ele vai te mostrar todos os projetos que vocês cadastraram, mas ele vai te mostrar ou por tipo, ou por status, ou ambos, tá? Aí dentro de cada um desses, ele vai te mostrar os projetos que você executou. E aqui ele vai te mostrar, um exemplo, se eu tivesse em 2015 trabalhando com o projeto Treinamento de Webinar, turma 4, ele ia calcular para mim de 2015 quantas horas eu gastei e ia mostrar aqui na coluna anteriores. E aí, como eu estou consultando 2016, ele ia mostrar aqui para mim quantas horas eu gastei em janeiro, fevereiro, março, abril. Então, é um histórico de horas que eu trabalhei por mês dentro dos projetos que eu criei. E aí, sempre na primeira coluna, ele vai te mostrar quantas horas foi gasto no ano passado, ou acumulativo. Se tivesse 2013, 2014, 2015, eu trabalhando no mesmo projeto de treinamento do webinar, ele vai somar e mostrar, olha, até o momento você gastou aqui essa quantidade de horas, e já nesse ano, dentro de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, você gastou todas essas horas, e no final ele te mostra um acumulativo. Tá? Então, aqui, ó,
um histórico de horas trabalhadas por mês e retroativo dentro de cada projeto, ou até mesmo dentro das apropriações para o escritório, que ele vai te mostrar aqui sempre na primeira coluna. Tá? Então, aqui são, são relatórios que envolvem horas trabalhadas para a empresa, para projeto, para a fase do projeto, tá? Horas que não foram apropriadas para nenhum projeto, que são as horas não rotuladas, quando são abertos arquivos que não fazem parte de nenhum projeto, você consegue registrar, você consegue fazer acompanhamento de horas por equipe. Então, o que vocês precisarem de horas, vocês vão conseguir ter essas informações dentro desse campo de consulta, e aí, de acordo com a sua necessidade, você pode utilizar um desses recursos que você tem. Ok? O próximo módulo que a gente vai ver é o balanço geral, que fica aqui dentro desse módulo de relatório. Esse balanço geral, ele vai te pegar o quê? Ele vai te pegar toda a informação que ele puder capturar dentro do projeto selecionado. Então, tudo que eu tiver lançado dentro do sistema de horas, receitas, despesas, ele vai trazer dentro desse relatório e fazer um balanço geral para mim dessas informações. Então, aqui eu escolho o período que eu quero, que pode ser por data de vencimento, por data de emissão. Se eu quiser gerar do jeito que está aqui, é só clicar no botão imprimir e vai gerar. Só que eu tenho um botão chamado mais opções. Quando eu clico nesse botão, ele vai expandir o relatório para mim, me dando a possibilidade de eu escolher quais as informações eu quero trazer a mais nesse relatório. Padrão, ele sempre vem com a coluna receita, só contas a receber, e a coluna despesas, contas a pagar e apropriação de horas. Então, da forma que está aqui, se eu pedir para imprimir, olha como vai aparecer para mim. Então, aqui ele está me trazendo as receitas, o que já foi baixado, o que ainda não foi baixado. Ele me traz o geral. Aqui ele está me trazendo as despesas, ó, tudo que eu lancei que envolve aí esse projeto. Ó. Aqui no caso são as apropriações, ó. E no final ele me traz um resultado. O que eu tive de receita, o que eu tive de despesa e se meu resultado foi positivo ou negativo. Tá? Se eu quiser especificar melhor, eu posso falar, olha, além do contas a receber, eu quero que você traga todos os serviços específicos, que são as RTs. Eu quero que você me traga todos os serviços de administração, que são o ADM. Eu quero também pegar todas as receitas que eu ainda não recebi, que estão lá na agenda de recebimento, aguardando a liberação. Também quero que mostre para mim aqui. E nas despesas, eu quero que mostre tudo que eu gerei lá pelo módulo de impressão, de viagens, gastos extras. Então, eu vou mencionando aqui que eu quero, e se eu quero ver pelo valor de financeiro bruto ou líquido, e se eu quero pegar o valor do usuário atual ou o valor histórico. Posso imprimir em Excel ou posso só imprimir na tela. E aí ele vai mostrar para mim todas as informações de acordo com o que eu mencionei. Então, eu tenho aqui, ó, serviços específicos, não tenho nada. Serviços administrativos, eu tenho uma nota fiscal de número 1234, onde o valor da compra foi de R$160, minha comissão é de 10%, e já foi pago o valor de R$16 para mim. Ó. Então, aqui ele vai te dando todo o histórico, aqui são as horas que ele foram feitos de apropriação. E aqui o resultado, já diminuiu porque eu acrescentei mais informações que no primeiro relatório não tinha. Então, o valor de 2.000 e pouco negativo foi só para R$448. Então, aqui você consegue ter um resultado geral, um resultado de todo o projeto com todas as informações lançadas. Lógico que
vai trazer de acordo com as amarrações que vocês fizerem. Se esquecerem na hora de criar uma receita ou uma despesa e esquecerem de informar quem que é o cliente e o projeto, essa informação já não vai aparecer aqui. Ok? Vocês podem imprimir de forma sintética, ó, agrupar por minutos, ó, pode imprimir gráfico das horas, tá? Aqui, ó, quantidade de horas que cada usuário apropriou. Então, o Super não fez nada, o Wagner trabalhou no projeto 100%. Aqui é o resultado. Então, você tem esse relatório chamado de balanço geral, que fica dentro do módulo relatórios, para que vocês possam analisar. Bom, dentro de projetos, a gente tem aqui um módulo chamado de relatórios, e aqui dentro de relatórios você tem diversos relatórios para poder analisar a informação de horas, receitas e despesas do projeto específico. Tá? O primeiro relatório, chamado de horas trabalhadas por fase, ele permite você escolher o projeto, o cliente, permite você escolher um período, se você quer mostrar valor ou não, se você quer calcular a partir do usuário ou do histórico. E embaixo, ele mostra para você se você quer... Só pedir aqui, peraí. Então, aqui embaixo, se eu tivesse feito as apropriações para a fase, ele iria mostrar aqui para mim as fases, tá? Mostraria as fases aqui para mim. E aqui o duplo clique eu posso selecionar as fases que eu quero mostrar ou não. E se eu não quiser que mostre nenhuma, eu deixo tudo em branco e ele vai me trazer da seguinte forma: o nome do projeto, as fases que ele trabalhou, quem foi os usuários que fez a apropriação, e se a apropriação ela foi feita só para projeto, ele vai mostrar sempre assim para mim, ó, apropriado só para projeto. Então, esse relatório, ele te permite, deve ter dado algum erro, vou sair de novo, porque ele não está aparecendo aqui as fases. Vê se agora vai. Agora foi. Então, aqui ele sempre vai trazer as apropriações que eu fizer nas fases, ele vai trazer aqui para mim. Se eu não quiser, no caso ele me dá aqui uma observação, ó, para apresentar apropriado só para projeto, não selecione a fase. O que ele está falando? Que para mim poder ter um resultado melhor desse relatório, eu desmarco essas fases aqui. Por quê? Porque se algum usuário fez apropriação manual e ele não informou qual que era a fase, essas horas vai direto para o projeto. E se eu deixar marcado aqui essas fases, significa que eu só quero enxergar resultados do anteprojeto e do projeto executivo. Então, os usuários que fizeram a apropriação só para o projeto, ele não vai aparecer nesse relatório, ó, como vai aparecer agora. Ó. Eu só deixei o anteprojeto e o projeto executivo. Eu vou vir aqui, ó, eu tenho o Wagner e o Super, e no projeto executivo eu só tenho o Wagner. Se eu fechar, eu não quero marcar esses dois e pedir para imprimir, ele já vai mudar a informação. Ele traz de novo um anteprojeto, que é o Wagner e o Super, no projeto executivo só o Wagner, e já me trouxe um outro item chamado apropriado só para projeto, que é o Wagner. Tá? Então é importante, se a apropriação está sendo feita de forma automática, sempre, e se essa apropriação automática já está vinculada para a fase, não vai ter problema nenhum, você pode deixar marcado. Só que se o pessoal também executa a apropriação manual, muitas vezes na correria eles esquecem de mencionar a fase e acabam apropriando só para o projeto.
E se for utilizar esse relatório para analisar, vocês vão ter que sempre deixar as fases desmarcadas para que o sistema possa trazer tudo. Tá? Então, nesse relatório tem que se atentar a isso. Os outros que a gente viu até agora, ele vai trazer de qualquer forma o que foi apropriado para fase e o que foi apropriado só para projeto. Mas esse específico ele menciona, porque é um relatório para fase, né? Específico para fase. O segundo relatório se chama posição do projeto. Aqui a gente menciona o cliente, não tem muito segredo, tá? Ele me pergunta se eu quero ver o relatório de forma analítico, que é detalhado, ou de forma sintético, que é resumido. Se eu escolher o analítico, ele vai me trazer o quê? As horas apropriadas por cada um. Então, aqui o Super, ele fez só apropriação automática. O Wagner já fez apropriação manual. Então, ele vai me trazendo aqui, ó, as informações como foi feitas, minuto a minuto. Ó. E no final, ele mostra ó, que o planejamento de horas para esse projeto eram de 50 horas, que são as horas orçadas. E a gente já executou 46 horas apropriadas. Então, executamos 92% das horas planejadas. Se eu marcar como sintético, ele vai só me trazer o resultado final. Ó. Quantas horas o Super gastou, quantas horas o Wagner gastou, quantas horas foi orçada, realizada e o executado. Ok? Projeto, relatório, histórico do projeto. Então, aqui eu escolho o cliente, aqui eu escolho o projeto, dou um imprimir aqui, e ele vai me mostrar todo um histórico que foi feito. Então, até agora, esse histórico do projeto, eu tenho dentro do anteprojeto 2 fases, 2 tarefas finalizadas, e no detalhamento eu tenho uma tarefa finalizada. Então, que iniciou entre o dia 13/7 e terminou 16/7, e o detalhamento iniciou dia 18/7 e finalizou dia 21/7. Então, todas elas já estão finalizadas 100%. Então, é um histórico do seu projeto. Todas as fases que você planejou e todas as execuções de tarefas que foram feitas. Se elas estão em andamento, se já estão finalizadas. Tá? É um resuminho bem básico do projeto. Projeto, o quarto, que é o relatório de custo. Relatório de custo, também você seleciona o cliente e o projeto. Aqui você especifica o período que você quer trazer informação. Se você quer ver pelo valor original, bruto ou líquido. E o valor de horas, se é por usuário, apropriação histórica ou função. E pede para imprimir ou exportar. Ele vai te trazer a quantidade de usuários que fizeram a apropriação e o custo dessas horas. E todas as receitas e despesas que ocorreram todas juntas. A diferença para me saber o que é despesa e receita é a sigla aqui, ó, menos, e as que não tem nada são as receitas. Eu posso ter receita para fornecedor e posso ter despesa para fornecedor, ou vice-versa. Posso ter receita para cliente e posso ter despesa para cliente também. Isso vai ser de acordo com o que você selecionar lá no contas a pagar e receber. Tá? Vocês vão observar que muitos relatórios aqui acabam sendo repetitivos, né? A diferença é que uma informação está na coluna horizontal, outra está na vertical, mas você acaba tendo os mesmos dados. É só a questão de vocês analisarem e ver qual desses relatórios vai se encaixar no dia a dia de vocês. O próximo é o visão geral do projeto. Nesse caso, ele permite você escolher as classificações que foram utilizadas pelo projeto. Então, aqui eu menciono. Se eu deixar em branco, ele vai me trazer tudo que foi feito de apropriação até o momento, foi gasto, né, em receitas, em despesas para esse projeto utilizando essas classificações.
Ele me mostra aqui, no caso aqui, ele trouxe só esses aqui, ó, que é receitas, que foi para projetos, serviços específicos de administração técnica. Ou se eu quiser especificar alguns, não quero que apareça todos, eu venho aqui e marco quais são as classificações que eu quero que apareça. Por exemplo, eu quero aparecer serviços administrativos. Então, ele já trouxe uma aqui, ó, chamado... Peraí. Ele continua trazendo de todos. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Aqui é só para colunas de terceirizados, que é essa coluna aqui, ó. Então, só vai funcionar, essa classificação ela só vai funcionar para essa coluna aqui, ó, de terceirizados. De acordo com que os lançamentos de receita e despesas vocês lançarem no financeiro que seja para terceiros e vocês associarem, ele vai mostrar aqui para você, ó, ou aquele somente que você escolheu para te trazer um resultado. Se deixar em branco, ele vai te trazer de tudo. Se vocês especificarem somente alguns, e esses que você especificou foi utilizado nesse projeto, vai aparecer aqui para vocês. Tá? Aqui é a coluna de receita, que é o que o projeto recebeu ao longo do trabalho dele. Relatório de posição de cliente. Então, aqui é um relatório que você vai analisar pelo cliente, ó, aqui é o status, se você quer projetos que estão em andamento, cancelados, concluídos, ou se você quiser de todos os projetos desse cliente, deixa em branco, pede para imprimir e ele vai me trazer aqui, ó. Então, eu só tenho um projeto que está em andamento, onde a receita dele foi de R$ 4.569, tive uma despesa de R$ 150, gastei 46 horas e 40 minutos e o custo dessas horas foi de 6.997. Então, o meu resultado até o momento é menos 2.557. Se eu tivesse mais projetos desse cliente, ele ia trazer aqui os outros com os status, porque eu não mencionei um status específico, eu pedi para trazer de todos, tá? Bom, próximo é o relatório de aplicação de horas. Então, aqui também você especifica um período. Aqui você é obrigado a informar o usuário, não dá para trazer todos de uma vez, tem que ser usuário por usuário. Peço para imprimir e ele vai me trazer da seguinte forma. Ó. Semana 27 das 52 semanas que a gente tem. Então, o Wagner, ele trabalhou no dia 4/7, 2 horas e 18 minutos, que dentro do projeto Ação Sistema, que é a empresa. Depois, no mesmo dia 4, ele trabalhou mais 5 horas e 42 minutos, que é no treinamento webinar. No dia 6, 24 minutos e no dia 6, 55 minutos para projetos diferentes. Então, aqui na aplicação de horas, é um relatório onde especifica quais foram os acessos que esse usuário fez nas datas, quantas horas ele apropriou e para quem que ele apropriou. Então, no final, você vai ter sempre um subtotal por semana de quantas horas o usuário Wagner trabalhou e quais foram os projetos, se foi para projeto ou se foi para o escritório. Toda vez que aparecer o nome do seu escritório, é porque foi apropriação para a empresa. Ok? Então, aqui é um relatório bem simples que ele te traz por semana os acessos que o usuário específico fez dentro dessa semana. Alguns relatórios desse, não foi nem a gente que desenvolveu, tá? Foi solicitações de outros clientes que tinham isso em Excel e acabaram pagando para a gente embutir isso dentro do Navis. Então,
Muitas vezes aparece relatórios repetitivos, mas é porque o usuário específico queria um relatório daquele formato e ele customizou isso para eles, tá? Por isso que tem esse número de relatórios aqui e muitas vezes as informações coincidem de ser a mesma do relatório anterior, ok? Bom, o próximo é o balanço de projeto sintético. Esse também é um relatório que era de um cliente específico, mas que todos vocês podem estar utilizando, e é legal também, porque ele tem vários tipos de filtro. Ele permite você escolher o cliente e o projeto. Ele permite você fazer um filtro também por tipo de projeto, por status ou uma palavra-chave. Aqui ele também você pode falar assim, olha, eu quero que os projetos que apareçam para mim nesse relatório tenham executado horas até, sei lá, 50 horas, 30 horas. Ou eu quero que você me mostre no relatório projetos com áreas de 500 metros a 1.000 metros quadrados. Ou eu quero que você me mostre relatórios que o contrato ele seja com o valor esse valor ou o saldo do contratual desse valor. Então, você consegue fazer um filtro bem específico, tá? Deixar em branco, selecionar só o cliente e projeto, ele vai trazer para você, ó. Então, aqui ele mostra ó, o valor do contrato, o que já foi pago, o que falta pagar, o que você já recebeu, o que falta receber, qual foi o valor que o contrato ficou, então o saldo do contrato de 2.113, tá? Então, ele te dá toda uma informação aqui, ó. Horas planejadas. Eu planejei 100 horas, executei 46 e falta aqui 54 horas para ser executado. Tá? Então, você consegue ter um resultado aqui, de um balanço de projetos de uma forma bem rápida, né? Bem simples para poder você analisar a informação. Como eu falei para vocês, esse é um relatório que não foi a gente que desenvolveu. Esse relatório veio de um cliente nosso que utilizava essas informações em Excel e customizou esses dados para ele ter o relatório pelo sistema. Então, tem informações aqui que a gente nem mexe porque é específico de um cliente, mas todos podem ter o mesmo acesso. Projeto, templates, custo de projeto. O custo de projeto, ele pega por ano, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, o ano de 2016. No caso aqui, o projeto eu só tenho um, peço para imprimir. Ele me dá um relatório aqui dessa forma. Quantas horas eu gastei, em que mês, qual foi o valor dessas horas, ó. Ele está pegando pelo valor histórico. Valor do gasto por terceiros, eu tive só em agosto 150. Valor recebido, eu só tive em agosto 2.233,52. E o saldo foi negativo em julho e positivo em agosto. Tá? O próximo é o horas por motivo. Então, vem aqui também, seleciona o cliente, o projeto, um período. Aqui ele me traz as apropriações que ocorreram dentro desse projeto e quais foram os motivos. Então, eu tenho motivos que se chamam apropriação automática, eu tenho motivos que são reunião de cliente e tenho um motivo chamado de treinamento webinar turma 4. Então, todas as informações que a gente escreveu no motivo da apropriação, ele vai aparecer aqui para a gente e a gente tem a possibilidade de fazer filtros. Eu quero saber quantas horas eu gastei dentro desse projeto só de reunião interna. Então, eu posso vir aqui, ó, desmarcar os demais, pedir para imprimir e ele me traz. Foi gasto 40 horas com reunião interna. Ah, eu quero trazer de tudo. Então, eu marco todos aqui, peço para imprimir. E aí ele vai me trazer de todos aqui, ó. Tá? Então, é um relatório que você faz filtro
pelo motivo, que são as apropriações que foram executadas. Projetos, relatórios, entregas por tipo de projeto. Então, aqui, se você quiser saber quais foram os projetos entregues por tipo, eu quero saber todos os projeto arquitetônico. Vem aqui, imprimir, não tenho nada, projeto arquitetônico. Vamos ver se ele deixa ficar em branco. Em branco ele deixa, então em branco ele traria de tudo. Até o momento eu não entreguei nenhum projeto, então por isso que ele não trouxe para mim. Se eu tivesse entregado, ele mostraria aqui para mim, quais foram os projetos entregues, quais foram as fases executadas dentro desse projeto e o valor de cada um. O último, que é o ordem de serviço, que é um planejamento versus o realizado, eu escolho aqui o projeto. Ordem de serviço, eu posso querer enxergar a original ou atual. Lembra que quando a gente estava cadastrando o planejamento, vocês tinham como criar a original e ficar alterando só a atual, né, para que vocês pudessem saber como que se originou, né, aquele planejamento e como ele ficou no final da conclusão do projeto. Então, vocês escolhem aqui qual das duas vocês querem analisar. Pede para imprimir e ele vai trazer o resultado para você. Anteprojeto, 6 horas. Projeto executivo, 24 horas. Detalhamento, 20 horas. E dentro dessas 20 horas, foi 15 horas para o Wagner e 5 horas para o Elinar. E aqui o que foi realizado. Dentro do anteprojeto, das 6 horas, foi executado 4 horas e 23 minutos, sendo que 3 segundos foi para o 3 minutos foi para o super e 4 horas e 20 foi para o Wagner. Então esse relatório é um relatório novo, tá? Que saiu nessas versões mais recentes, que a gente não tinha essa visualização. Então hoje você consegue saber por usuário quantas horas ele executou em cima daquele planejamento feito. Tá? É um relatório bem legal de se você analisar as informações. Ok? Então, esses são os relatórios que a gente tem dentro do módulo de projeto. Outros relatórios, só que agora em gráficos, fica aqui nesse módulo gráfico. O primeiro deles se chama Dashboard. Esse é um único relatório referente a receitas e despesas, só que amarrado a projeto. Então, aqui você vai escolher um período e ele vai te trazer todas as receitas que foram lançados no Contas a Pagar e Receber de todos os projetos, e aqui do lado ele vai te mostrando qual é o projeto que tem mais receita, né? No caso, eu só tenho um, mas se tivesse 2, 3, 4, ele mostra, olha, o treinamento webinar está com 90% das receitas do escritório, o projeto X está com 5%, o projeto Y está com 5%, e aqui ele vai me trazendo os valores que eu recebi até o momento desse período dos projetos. Então, essa ação é um gráfico de receitas de projeto. A segunda aba é um gráfico das despesas do projeto. Quais são os projetos que eu estou tendo mais gastos dentro desse período? Então, ele também vai me mostrar em forma de pizza. Aqui ele vai me mostrar, se eu tiver mais projetos, as cores de cada um e o percentual deles, e aqui os valores. Tá? A terceira aba são horas. Quais são os projetos que estão gastando mais horas? Então, ele também vai te mostrar em formato de pizza e em percentual aqui do lado direito. E o último é o custo de horas. Qual é o projeto que está me gastando mais horas, isso em valor, tá? Primeiro a gente tem só em quantidade, quantas horas o projeto está gastando, e o outro é em reais, quanto esses projetos estão me gastando em reais de horas. Tá? Então, você tem esse primeiro relatório chamado Dashboard,
que te traz essas informações. Esses outros aqui eu vou mostrar para vocês aqui no decorrer do gráfico aqui dos relatórios. Produção, produtividade por projeto e função. Tirar aqui a data. Posso escolher o projeto aqui. Aqui ele vai me mostrar a quantidade de horas que foram executadas por usuário, tá? Aqui ele me traz as especificações, a data de início e data de término e a área. Essa área aqui, por que essa área é importante a gente sempre informar no nosso projeto? Porque através dessa área, a gente vai começar a ter aquela produtividade que a gente aprendeu no início do treinamento lá na proposta, para criar a proposta. Quando a gente ainda não tinha produtividade, então a gente fez planejamento de horas. Então aqui ele está falando que se esse projeto já tiver finalizado, o Wagner gastou 46 horas e 37 minutos e a produtividade dele para fazer um projeto de 200 metros quadrados é de 0,23. Então, se isso fosse real, uma próxima proposta que eu fosse executar, que ela tivesse 200 metros, fosse as características desse outro projeto que eu já finalizei, eu poderia utilizar essa produtividade. Tá? Então, se não tem produtividade, vocês não vão ter essa informação aqui dentro. Tá? É importante, desculpa, é importante ter a área. Se não tiver a área, a produtividade não vai aparecer. Você pode ter a produtividade por usuário ou pode ter a produtividade por função. Tá? Vocês têm duas abas aqui dentro para poder mencionar. E aqui são os filtros que vocês podem executar para poder gerar as informações. O próximo é produção por projeto e fase. Também escolhe o projeto. Aqui ele já me trouxe um período. Executei. Então, ele me trouxe aqui as informações do projeto. Só que aqui é por fase, né? Eu posso vir aqui especificar. Eu quero saber da fase do anteprojeto. Eu quero saber do projeto executivo. Ó. Eu quero saber do detalhamento. Então, ele vai me trazendo aqui as horas. Até agora não foi feito nada de horas para o detalhamento, mas foi feito para o projeto executivo, 3 horas e 25, e foi feito para o anteprojeto, 4 horas e 23. Tá? Então, aqui você vê a produtividade por fase do projeto e também você tem a opção da produtividade da fase. Ó. Tá? Então, é importantíssimo esse campo de área aqui. Ó. Se não informar a área, você não vai ter esses resultados. Tá? Que através desses relatórios de gráficos que vocês forem analisando, que é que vocês vão começar a ter a sua média de produtividade para gerar as propostas futuras. O próximo é a apropriação por profissional ou equipe. E aqui em agosto não tenho nada. Em julho. Em julho eu tenho a equipe do Wagner, trabalhou somente no projeto webinar, 2.797 minutos, que equivale a 46 horas e 37 minutos. Então, aqui é a equipe do Wagner. Então, aqui você consegue enxergar por equipe ou por usuário. A equipe agora já, aqui, ó, equipe ou usuário. Só o Wagner, 2.797. Se for a equipe do Wagner, já foi para 2.800. Gráficos. Apontamento e apropriação por profissional ou equipe. Executo o filtro. Aqui ele vai me mostrar só o que eu apontei e o que eu apropriei. Ou o que eu fiz de apropriação automática ou manual. Então, aqui no mês de julho, eu fiz mais apontamento automático do que manual.
e de apontamento, em julho, eu fiz mais apontamento do que apropriação. E em agosto, eu fiz mais apontamento do que apropriação. Então, aqui é só uma análise de como que está sendo executadas as apropriações de horas dentro do escritório. De forma automática, de forma manual, estou apontando mais, estou apropriando menos. Desempenho do projeto. Que ele vai te mostrando como que está o desempenho desse projeto em questão de receitas e despesas. Né? Então, aqui ele mostra, ó, as receitas subiram, né? E as despesas permaneceu, subiu um pouquinho só aqui em cima, e o meu resultado ele está subindo. Tá? Então, aqui ele vai te mostrando em linhas como que está sendo o resultado. E aqui ele te mostra desempenho acumulativo. Em julho, nosso resultado foi negativo. Em agosto, o nosso resultado permanece negativo. O desempenho mensal. Em julho, negativo. Em agosto, positivo. E as horas, em julho, 46 horas e 40 minutos. Em agosto, até o momento, nada. Aqui você tem algumas informações para análise, tá? Todos esses itens e essas informações a gente enxergou em outros relatórios. A diferença aqui é que agora ele está te mostrando um gráfico, tá? Mas essas informações aqui, a gente até enxergou ela de uma forma juntas, né? Em um único relatório com todos esses dados. A única coisa que a gente não tinha eram os gráficos para mostrar a situação. Produtividade por tipo de projeto. Então, até agora, você teve produtividade por função, produtividade por usuário e teve produtividade por fase. E você agora tem a produtividade por tipo de projeto. Então, você vem aqui, escolhe o tipo de projeto, executa o filtro e ele vai te mostrar, ó, ou por função ou por usuário. No caso, as nossas produtividades estão batendo porque só tem um projeto trabalhando. Se tivesse outros projetos, aí conforme a gente fosse acessando as telas, as produtividades iam estar totalmente diferentes, porque eu não ia ter só um projeto para arquitetônico e o Wagner não ia trabalhar só para um projeto arquitetônico, ele ia trabalhar para outros projetos. Então, a produtividade acaba sendo totalmente diferente. Tá? Então, vocês têm essas informações aqui para analisar, ordenar, se quer ver com o valor, o usuário é o valor sempre atual, e a apropriação histórica, ele pega todo o histórico, todas as alterações que ocorreram, caso as apropriações tenham sido executadas durante essas alterações. Custo médio do escritório. O custo médio você pode ver por emissão, vencimento ou data da baixa. Tá? Aqui ele vai te mostrando mês a mês os resultados e qual que está sendo o custo desse seu resultado. Então, aqui em julho, a gente não teve nenhuma despesa e trabalhamos 57 horas. Em agosto, a gente teve uma despesa de 220 mil e até o momento foi 15 horas. Então, o nosso custo médio de horas trabalhadas está sendo de 14.690. Tá? Então, aqui ele te mostra qual seria o custo médio baseado nas despesas que a gente teve com o que a gente já apontou. Custo indireto, custo indireto é média por hora. Ó, aqui eu tenho por período,
por data de emissão, vencimento ou baixa, ou por pessoa. Tá? Eu escolho aqui quem são os usuários, coloco uma hora média aqui por mês e ele vai calculando aqui para mim embaixo. E quantas horas média por mês? Ah, é 220. Então, ele vai mudando aqui para mim. Ó. Tá? E por período não. Período trouxe mesmo as informações que a gente viu no passado. A única diferença aqui agora é que eu posso escolher, aqui nesse caso, os usuários, posso informar o valor hora médio aqui e posso acrescentar aqui a quantidade de horas que trabalha por mês para ele poder calcular para mim. E o último aqui, que é o acompanhamento por fase. Também escolho o cliente e o projeto. E aqui ele me mostra, ó, quantas horas eu planejei e quantas horas eu executei, mas em gráfico. Tá? Sendo que essas informações a gente já analisou em outros relatórios, só não tinha o gráfico. Tá? Então, como eu falei para vocês, muitas das informações que a gente viu em relatórios, elas se repetem, a única diferença é que a forma de visualização, os dados estão do lado direito, outras do lado esquerdo, umas têm uma opção a mais, uma eu posso filtrar por status, outra eu posso filtrar por tipo, outras têm gráfico, outras não, mas basicamente quase todas se repetem. É porque depende do cliente, ele quer utilizar um relatório de uma forma diferente, ele customiza isso, a gente gera para ele e ele acaba utilizando e fica aí de acesso para os usuários que têm o Naves também. Tá? Mas aí vocês têm que ver qual desses relatórios vai se adequar melhor para vocês. Né? Qual relatório vai ficar de melhor acesso, onde vocês vão bater o olho e conseguir enxergar a informação mais rápida. Aí vocês vão ter que analisar um por um e ver qual desses vai se encaixar melhor. Tá? O último relatório que eu tenho para passar para vocês, ele fica aqui no módulo de finanças. Tá? Ele é um relatório e, ao mesmo tempo, uma tela de cadastro. Ele se chama ficha de frequência. Esse relatório ficha de frequência, ele serve para vocês fazerem a análise das horas trabalhadas por usuário. Isso caso vocês tenham interesse em fazer controle de horas, ok? Para esse ficha de frequência funcionar, é necessário algumas configurações serem feitas para poder gerar. Primeiro eu vou mostrar como funciona o relatório e depois eu mostro para vocês onde ficam as configurações. Esse versão 13 é uma versão antiga, não está sendo utilizada, é só o ficha de frequência, tá? Então, como que é essa informação? Aqui ele vai te trazer pelo usuário o período que você desejar consultar e aqui ele vai te trazer a listagem do dia 1 ao dia 27, né, que está mostrando, mas eu desci aqui até o dia 31. Ele vai ter a coluna da semana e a colunas de entrada e saída. Então, essa primeira coluna de entrada é o primeiro acesso que você faz no dia. Então, ele vai lá e registra. Olha, o Wagner entrou às 9 horas, no dia 1/8. Então, ele vem aqui e registra 9 horas. A primeira coluna de saída é quando o Wagner sai por horário de almoço. Lembra que eu falei para vocês que existe um botão chamado pausa de trabalho que está aqui do lado, que é para a utilização do almoço? Se vocês utilizarem esse botão, por mais que ele não aponte nem aproprie horas para o sistema, eles vão registrar essa saída aqui, ó. Então, é importante quem for fazer controle de horas pelo Naves, usar esse botão chamado pausa de trabalho. Toda vez que for sair por horário de almoço, selecione esse botão, ele vai registrar o horário de saída. Quando eu fechar o pausa de trabalho, ele vai registrar a segunda entrada, que é o retorno do meu almoço. E no final do dia, quando eu desligar o Naves, ele vai registrar o horário de saída. Então, o Naves ele vai pegar as entradas e saídas que eu registrei e vai informar o total de horas que eu trabalhei no dia. Tá? E aqui eu tenho uma coluna chamada de crédito e débito. Essa coluna de débito e crédito, ele vai informar se
o usuário Wagner, ele trabalhou a mais da carga horária dele, ou se o usuário Wagner trabalhou a menos da carga horária dele. Como que ele sabe quantas horas que o Wagner trabalhou? Aí entra as configurações, tá? Então, eu vou sair aqui da tela, vou vir aqui ó, em utilitários, configurações, usuário do sistema. Dou 2 cliques e venho aqui. A primeira configuração que eu tenho que fazer é informar quantas horas o usuário Wagner trabalha por dia, já descontando o horário de almoço. Ok? Então, eu informei aqui 8 horas. Então, ele já vai conseguir saber para fazer o comparativo. No final do dia, quando ele encerrar, que ele somar quantas horas eu trabalhei, ele já vai registrar. Olha, o Wagner trabalhou 7 horas, só que a carga horária dele é de 8, então ele ficou devendo 1 hora, porque eu já registrei aqui. A segunda configuração que eu tenho que fazer é a configuração da ficha de frequência. Aqui eu tenho que informar qual que é o horário de entrada, qual que é o intervalo e o horário de saída. Então, eu vou configurar aqui que o Wagner entra às 9, vai almoçar meio-dia, retorna a 1 e vai embora às 18. Então, ele trabalha 8 horas por dia. Não quer dizer que isso é padrão, que se eu não entrar às 9 horas já vai dar erro. Não, tá? Eu só estou informando para o sistema que eu tenho que trabalhar 8 horas por dia. Só que se eu entrar, um exemplo, às 10 horas, for almoçar a meio-dia, sair a voltar a 1 e foi embora às 19, ele vai registrar as 8 horas trabalhadas do mesmo jeito. Tá? É só para me ter um padrão aqui dentro, porque caso eu não acesse o Naves durante essa semana aqui, o sistema vai registrar que houve uma ausência de 8 horas. Porque ele sabe que o Wagner trabalha de segunda a sexta, ele tem 8 horas para trabalhar, como ele não registrou nenhuma entrada e saída, o sistema vai debitar menos 8 horas lá. Por quê? Porque eu fiz uma configuração aqui, tá? Quem já tem esse tipo de controle no Excel, um outro sistema e quer começar a utilizar o Naves, é possível você informar o saldo de horas, tanto positivo quanto negativo para esse usuário. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e falo assim, ó, a partir do dia 1/7, exemplo, eu quero iniciar o controle, sendo que o saldo de horas vai começar 0, positivo. Ou poderia colocar um saldo de horas positivo ou negativo. Então, é a partir do 1/7 que eu quero que esse controle comece a funcionar. Deixa eu colocar aqui 8. Bom, 8 ele deixou. Tá? Então, dou um OK aqui agora. Volta aqui em finanças. Ficha de frequência e gero. Por que ele então não apareceu nada para mim? Porque para as informações aparecerem aqui na tela, é necessário que eu faça uma geração. Então, eu venho aqui, ó, ficha de frequência, gerar a ficha de frequência. Essa geração de ficha de frequência, o interessante não é ser feito constantemente, tá? Você faz uma vez por mês, 2 vezes por mês, mas é importante que, se você for gerar mais de uma vez por mês, vocês não encavalem as datas. Exemplo, eu estou gerando aqui a partir do dia 1/8 e vou gerar aqui até o dia 10/8. Quando eu for gerar de novo, eu não vou mais gerar a partir do dia 1/8 a 10/8. Eu já colocaria a partir do dia 11/8 até o dia 31/8. Por quê? Porque se vocês precisarem fazer, agora que eu vou gerar, se vocês precisarem fazer algum tipo de alteração entre o dia 1 e o dia 10, o sistema vai aceitar as alterações feitas na mão. Só que se você gerar uma nova ficha de frequência em cima dessa data, o sistema vai desfazer toda aquela alteração que você fez e vai voltar com a alteração original. Tá? Então, é por isso que é importante não fazer gerar ficha de frequência em cima da data que a gente gerou anteriormente, a não ser que seja necessário. Aí vocês geram e refaz todo o processo. Tá? Então, vou gerar aqui a ficha. Ó. Primeira mensagem, se você gerar a ficha de... Ele está explicando aqui o que eu falei para vocês agora. Se você gerar a ficha de frequência agora, todos os dados referentes à ficha de frequência anteriormente gerada dentro desse período selecionado serão perdidos de forma irreversível
incluindo possíveis alterações executadas na mesma, dias abonados e férias. Deseja realmente continuar? Sim, porque eu não fiz nenhum tipo de geração ainda. Após a geração da ficha de frequência, o travamento de apontamento será configurado para a data da última ficha de frequência gerada, impossibilitando apontamento e ajuste manual em datas inferiores a ela. O que ele está falando aqui para vocês é que, a partir do momento que eu clicar no botão sim, se eu tiver que entrar em dias retroativos dentro desse período que eu estou gerando a ficha, para alterar datas ou fazer lançamentos manualmente, ele já não vai mais permitir, porque ele está criando um bloqueio, tá? Deseja realmente gerar? Sim. Está gerando, ficha de frequência gerada com sucesso. Vou sair, finanças, ficha de frequência, ficha de frequência. Então, aqui já apareceu. Ó. Então, o que, que ele fez? No dia 1, o Wagner acessou Naves pela primeira vez a 1h30. Ele não teve parada de almoço e ele saiu a 1h42. Então, ele registrou 12 minutos de horas trabalhadas. Então, ele ficou devendo para o Naves 7 horas e 48 minutos. No dia 2, ele entrou às 14h27, também não teve horário de almoço. Fechou o Naves às 14h47, trabalhou 20 minutos, ficou devendo para a empresa 7 horas e 40. No dia 3, já entrou às 9h51, saiu para o horário de almoço às 13h49, retornou às 14h11, desligou o Naves às 16h47, trabalhou 6 horas e 34, ficou devendo 1 hora e 26 minutos. Esse ausência aqui é quando entra aquela tela do screensaver, tá? Que é aquela proteção de tela. Então, aqui ele está falando que eu fiquei 4 horas e 22 minutos com a tela de screensaver ativa. Então, ele mostrou, ó, você ficou dentro desse período trabalhado, 4 horas e 22 minutos foi de ausência, você não ficou fazendo nada, estava lá na proteção de tela. Na quinta-feira, eu não acessei o Naves, então o que ele fez aqui, ó, registrou 8 horas de débito. Tá? Por quê? Porque ele não identificou que eu abri o Naves nesse dia e nem fechei. Então, ele registrou, ó, não teve nenhum tipo de acesso, então é uma hora de débito. Como eu não configurei sábado e domingo que eu trabalho, está em branco, não tem débito nem crédito. Na segunda-feira também não acessei, na terça-feira eu acessei, fiquei só 10 minutos, fiquei devendo aqui. Então, até o momento, desde o dia 1, que foi a configuração que eu defini até hoje, eu estou devendo 48 horas e 47 minutos. Posso ajustar essas horas por aqui? Posso. Eu posso vir aqui um exemplo. Eu fui no médico no dia 4, trouxe um atestado. Então, eu quero abonar essas 8 horas. Eu seleciono, clico aqui no botão alterar, ó, o abono, desculpa. E aqui eu volto. Abonos, é férias ou outros? É outros. Motivo, sei lá, médico. Um ok. Ó, mudou. Então, não estou devendo mais 48, agora eu estou devendo só 40 horas. Ah, no dia 3 aqui, eu entrei às 9 horas, só que deu um problema no sistema, ele só abriu às 9h51. Eu estava trabalhando, quero corrigir, então venho aqui, ó, seleciono. Em vez agora eu clicar no abono, porque eu não quero abonar, eu quero fazer a alteração. Clico no botão alterar. Em vez de ser 9 horas, 9h51, vai ser às 9 horas. Ó. Fui almoçar a meio-dia. Voltei a 1 hora. E fui embora às 18. Com uma mensagem aqui, ó. E dou um ok. Ele foi lá e ajustou para mim. Tá? Então, vocês conseguem fazer a alteração na ficha de frequência. Tá? Consegue alterar e aqui ele vai ajustando para vocês o relatório. Essas alterações que a gente está fazendo aqui, ele não está afetando nenhum apontamento e nenhuma apropriação lá dos projetos. Essa ficha ela só está sendo ajustada aqui dentro, nessa única tela. Ok? Então, eu não posso comparar
a quantidade de horas que eu trabalhei aqui no monitor com a quantidade de horas que está apresentando aqui. Porque o que eu alterar aqui na mão, isso não vai se refletir aqui. Agora, o que eu alterar aqui, isso reflete aqui, tá? Então, se eu alterar no monitor, ele vai refletir aqui, mas o que eu alterar na ficha de frequência não vai alterar no monitor. E se eu quiser agora pedir para imprimir, eu imprimo. Se eu quiser sair, eu vou sair. Então, aqui ele está constatando que eu tenho que trabalhar 176 horas nesse período do dia 1/8 a 31/8. Eu já trabalhei 8 horas e 43 minutos. Fiquei dessas 8 horas, 4 horas e 22 minutos ausente. E eu estou devendo 39 horas e 17 minutos. Esse 39 e 17, ele é acumulativo, tá? Agora ele está batendo porque é só esse mês que eu comecei a trabalhar, mas se eu tivesse devendo horas de meses retroativos, iria estar somando com esses 39 que eu tenho aqui. Então, se eu fechar isso aqui, e aí passou-se os dias, eu vou gerar uma ficha de frequência de novo. Vem aqui, gerar ficha de frequência. E eu gerar dentro desse período que eu defini, por exemplo, quero gerar do dia 1/8 a 10/8, ele vai me dar aquela mensagem, né, um alerta, eu vou falar que sim, ele vai gerar. Quando eu voltar na ficha de frequência, todas aquelas alterações que eu fiz, elas vão ter se perdido e voltar para a alteração original. Ó. Então, voltou para as 48 horas e 43 minutos que eu estava devendo. Então, é importante na hora que vocês forem gerar a ficha de frequência, escolherem o período que vocês querem gerar. Ou gera um mês só, uma vez por mês. Se forem gerar 2 vezes por mês, não intercalem as datas. Se gerar na segunda vez, na mesma data da anterior, as alterações que você fez vão se perder. Agora, se é isso mesmo que vocês querem fazer, alterar, tudo bem, aí pode gerar. Senão, vocês vão ter que refazer todo o processo de novo. Tá? E para essa ficha de frequência funcionar, é necessário aquelas duas configurações. Quantas horas o usuário trabalha por dia. Quantas horas ele trabalha por dia. E a ficha de frequência, as configurações. Fazendo essas duas configurações aqui, vocês vão conseguir gerar a ficha de frequência e vão poder fazer análise da informação. Vou escolher aqui mês 7. Ver se ele deixa eu fazer alguma coisa aqui. Ó, tá vendo? Ele já não deixa. Ó, o sistema está travado para apontamento e apropriação em datas anteriores a 9/8 de 2016. Ó. Então, ele já não permite mais eu fazer alteração. Se vocês realmente precisarem fazer algum tipo de alteração nesse período, é necessário vir aqui em utilitários, configurações, a empresa principal, vir na tela chamada de configurações, apontamento e apropriação. Aqui, vocês vão ter o bloqueio. Então, vocês vêm aqui e alteram a data, que aí vocês conseguem fazer a alteração no período que vocês desejarem. Mas quando gerarem a ficha de frequência de novo, ela vai criar um novo bloqueio. Ok? Bom, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Como eu falei para você, é um pouco desgastante, que era mais relatórios, tá? E aí vocês vão ter que, ao longo do uso, analisar qual desses relatórios vai se encaixar melhor nas informações que vocês querem apresentar, ok? Espero que vocês tenham aproveitado aí alguma informação que eu passei desses relatórios de hoje, tá? Então eu vou voltar aqui para a tela para a gente poder tirar as dúvidas caso tenha. Elô, tem alguma dúvida? Bom, ok, então. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Desses treinamentos que a gente executou. Espero que tenha ajudado vocês aí no dia a dia, tá? O grupo vai continuar, então qualquer dúvida que vocês foram tendo, vocês podem me procurar e eu vou estar ajudando vocês de alguma forma, tá?
Então, obrigado aí pela paciência durante essas 7 semanas aí. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso treinamento e em breve a gente vai ter outros aí. Se vocês quiserem participar, fiquem à vontade, tá bom? Obrigado pela atenção de todos, um abraço. Tchau, tchau.